Boa tarde, meus queridos alunos. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, certo? Então, hoje estaremos na nossa aula de matemática, história e ciências, certo? Nossa atividade vai ser uma retomada da aula anterior, certo? Que vai ser sobre as horas, né? E também marcando os dias da semana também, que é a grandeza de tempo, certo? Então, que todos vocês prestem bem atenção, né? A nossa aula, que também a de História e de Ciência, que vai ser tudo colocado na interdisciplinaridade, certo? Então, espero que todos participem e prestem bem atenção da nossa aula de hoje. Então, no livro de matemática do segundo ano, lá na página 168, vocês irão fazer a atividade, certo? Então, que vai ser sobre o relógio. Como devemos usar, os tipos de relógio que nós devemos ter, certo? Digital, com ponteiros e etc, certo? Então, para que nós possamos utilizar o relógio para algumas atividades do nosso dia a dia, devemos se orientar pelo relógio, certo? Então, vamos dar início, né, a algumas perguntas que estão aqui no livro, a partir da questão 5, né? Usem os relógios de ponteiro do bloquinho. Vai ter um relógio aí ao lado, né, do bloquinho, e vocês vão olhar lá e registrar ao lado a hora, tá bom? Então, invente brincadeiras sempre com horas exatas. Então, tá pedindo que vocês inventem alguma brincadeira, mas com horas exatas. Como assim, professora? Horas exatas é o seguinte: eu não posso ter minutos, é só aquela hora, como 9 horas, 8 horas, 7 horas, 1 hora, 3 horas, meio-dia. Não pode ser meio-dia e 5, 9h30, 9h15, 3h15 e assim por diante, certo? Então, vai pedir em duas questões aqui na nossa atividade de matemática. Na primeira diz: um aluno diz o horário e o outro acerta os ponteiros e vice-versa. No caso, um diz um horário e o outro vai lá, mexe com o ponteiro e o outro faz a mesma coisa, vai trocando, tá? Na número 2 diz: um aluno acerta o relógio no horário que quiser e diz o que o outro deve fazer. Por exemplo, adiantar 3 horas e atrasar 2 horas e etc. O outro aluno acerta seu relógio de acordo com as instruções, certo? Então, prestando atenção às perguntas e às respostas, vai ter o relógio e você vai seguindo toda essa rota, tá bom? No número 6 diz: desenhe os ponteiros dos relógios dos itens A e B, que vai ter aí abaixo, certo? E registre os horários nos relógios digitais dos demais itens. Na letra A tá pedindo aí que você marque com um ponteiro 5 horas da manhã. Então, você vai olhar para onde vai colocar o ponteiro pequeno e o grande. O pequeno vai marcar a hora. Lembra que na atividade anterior eu falei sobre isso? E o maior vai marcar os minutos. Então, ele está pedindo que vocês marquem 5 horas da manhã. Então, vocês vão olhar onde coloca o ponteiro pequeno e onde coloca o ponteiro grande e marcar 5 horas, certo? Na letra B é 16 horas. Então, 16 horas é que hora mesmo?
e que ponteiro eu vou usar em número aí, o grande e o pequeno. Então, vocês vão fazer de acordo com o que se pede. Aí, nessas duas questões, vocês vão estar utilizando o relógio de ponteiro. E ao lado, na letra C, D e E, são os relógios, né? No caso, digitais. Então, vai ser a mesma coisa. Vocês vão observar lá no relógio, aqui ao lado, certo? Ó, aqui ao lado vai ter um reloginho e vocês vão se baseando, tá bom? Na hora. Aqui vai marcando aí nos quadrinhos. Na letra 7, essa atividade era para ser oral, mas como nós não vamos ter aula, né, no Meet, então vocês vão responder com o pessoal que estão dando apoio em vocês em casa. Que diz assim: Mariana tem um jeito especial de anotar os horários na agenda dela. Ela desenha reloginhos e escreve os horários. Aí vocês vão ver abaixo o início do trabalho, quando ela vai, a hora que ela marca, ir ao dentista e a festa de aniversário da amiga Vera, certo? E vocês vão colocar de acordo com o que ela fez aí nas seguintes perguntas abaixo, que a letra A é: por que Mariana anotou 15 horas e não são 3 horas? Aí você vai ver e responder aí. Aí na letra B, e por que anotou 20 horas e não 8 horas? Certo? Vai ter tudo isso porque tem a parte que nós podemos marcar 15 horas, que é o período da tarde, e 20 horas porque é um período à noite, certo? Então, tem que ter todo esse cuidado, tá bom? Da mesma forma, vai ser na página 168. Vocês vão estar prestando atenção ao que se pede, porque vai marcar todo o procedimento de cada atividade que essas crianças estão fazendo. Então, qual é a hora do meu almoço? Qual é a hora que o menino tá aí, Maurício tá almoçando? Qual é a hora que Kátia dorme? Você vai marcar uma dessas três aí. Dessas três alternativas, só pode responder uma. Qual o horário que a gente escova os dentes para ir dormir? Aí, a hora do futebol à tarde, né? A hora que Celso está na escola no período da manhã. O horário que Eliana está vendo televisão à noite. E assim por diante. Eu espero que todos vocês entendam, mas qualquer coisa estarei aqui disponível para vocês, tá bom? Essa é a nossa aula de matemática na página 168 e 169 no livro do segundo ano, tá bom? Olha só, também estaremos com a atividade de História e Ciências na página 206 e 207. História, porque a gente está estudando a história do relógio, certo? E como o tempo passa, né? Então, devemos observar isso, né? O tempo passa, então é aquele cuidado com a história que estamos vivendo hoje. E também o ambiente onde estamos realizando cada atividade, né? Como é feito, como é tratado, né? Cada atividade feita, certo? Então, vocês vão responder também as questões na página 207 de forma e clareza com que se pede na sua vida cotidiana. Então, tá tudo ligado à história e às ciências, tá bom? Então, eu espero que vocês entendam e respondam tudo aquilo que foi pedido, tá bom? Então, você vai lá fazer a atividade de História e Ciências no livro interdisciplinar do segundo ano, na página 206 e 207, tá bom? Então, fiquem com Deus e um forte abraço.